Olá, aluno, olá, aluna! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso de História Preparatória do Enem, módulo de Brasil República. Agora a gente vai falar de República do Café com Leite, mas para a gente entrar na República do Café com Leite, eu preciso fechar, né, a República das Espadas. Falei de Deodoro da Fonseca, falei do Floriano Peixoto muito brevemente, falei que não ia prender muito a ele, mas eu vou ter que falar rapidinho dele aqui para que a gente possa começar a falar de República do Café com Leite ou Política do Café com Leite, tá? Eu vou ler rapidamente um trecho sobre ele, não tá na sua apostila, tá? É só para que a gente possa introduzir mesmo o conteúdo, beleza? O primeiro vice-presidente da República foi Floriano Peixoto, tá? O Deodoro da Fonseca, ele vai acabar saindo do poder, tá? Ele vai acabar saindo do poder em 1891. Vamos lá, vou até subir aqui a biografia do maluco. O governo da República das Espadas, a maior parte vai ser governada pelo Floriano, tá? Porque Deodoro vai ficar pouco tempo, não era muito sua vontade de ser presidente, vamos dizer assim, tá? E o Floriano, ele vai acabar assumindo de forma ilegal a presidência da República. Presta bastante atenção, o Brasil deu um golpe, olha que loucura. Os militares deram um golpe da República, eliminando o Império, que tinha acabado de abolir a escravidão, tinha um ano e alguma coisa, um ano e alguns meses. Eles assumem o poder. Em pouco tempo já tem um contragolpe feito pelos próprios militares dentro do governo. Ou seja, o Brasil é o país do golpe de Estado. Uma loucura, né? Nós tínhamos passado em 1822 por um golpe de Estado que deu a independência do Brasil. Em 1840, nós temos um outro golpe de Estado, que é o golpe da maioridade. Em 1889, nós temos o golpe da República. Em 1891, nós temos um segundo golpe da República, vamos dizer assim, né? E a gente passa depois por um outro golpe lá na frente, que é o golpe de 1930, que a gente trata já no período Vargas, tá? A gente tem um módulo só de período Vargas, que é o próximo módulo. Mas falando desse módulo aqui ainda, ó, ele vai assumir a República de forma ilegal após a renúncia de Deodoro da Fonseca, uma vez que, com a Constituição de 91, em seu artigo 42 dizia: se em caso de vaga por qualquer causa da saída da presidência ou vice-presidência, não havendo ainda decorrido 2 anos do período eleitoral, proceder-se-á uma nova eleição. O que isso quer dizer? O Deodoro, ele, em 1891, renuncia à presidência, porque ele conseguiu fazer a Constituição, para ele já estava de bom tamanho, já estava cansado, velho, não dava mais para manter o poder. Só que a própria Constituição dizia que após a eleição presidencial, antes de completar 2 anos desse presidente eleito, se ele fosse deposto, se ele pedisse para sair, ia sair todo mundo, filho. Ia sair todo mundo, tá? E nesse momento da história, aquela bandeira que a gente está trabalhando, ela ainda nem existia. Ela ainda não estava presente, tá? Ainda a bandeira do projeto Floriano Peixoto para a bandeira do Brasil, em 1892, era uma parada assim, que era a mesma bandeira do Império, só com uma estrela vermelha na ponta, no topo, tá? Que é aquela imagem que eu falei para vocês que eu não ia mostrar, que é a imagem da Empresa Brasileira de Comunicação, que mostra a exposição de bandeiras. E cadê essa imagem para mostrar para vocês? Vou tirar até um print dela, é mais fácil para a gente visualizar. Não dá para fazer isso, então não vai ser desse jeito que a gente vai fazer, né? Imagens, captura de tela. Aqui. Beleza. São essas 3 bandeiras, né? A bandeira do Floriano Peixoto é a primeira lá. A bandeira oficial da República Federativa do Brasil, que era Estados Unidos do Brasil, vira República Federativa, é a do meio. E a bandeira da ponta é aquela que eu mostrei na aula anterior, que é a bandeira do golpe da República, tá? Beleza? Vou voltar pra minha tela principal pra gente continuar a aula. Então, gente, esse maluco, o Floriano, já tinha dado um golpe dentro do golpe da República, né? Era algo ilegal que ele fez. Ele não podia ter assumido a República. Ele tinha que ter, assim como o Deodoro saiu, ele tinha que ter saído junto com o Deodoro. Só que ele conseguiu o Manifesto dos 13 Generais. A centralização de poder foi importante em seu governo, uma vez que mesmo que Floriano não se identificasse totalmente com o positivismo, que foi da origem à frase que está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, né? Ele foi influenciado pela ideologia e o seu entorno era adepto, sendo composto por membros chamados do Tabernáculo da Ciência, nome que ficou conhecido
pela Escola Militar da Praia Vermelha, onde começam os ideais republicanos dos militares, tá? E aí, em março de 1892, foi publicado o manifesto conhecido como Manifesto dos 13 Generais e contestou a legalidade, a legitimidade e o autoritarismo de Floriano, pedindo a realização imediata de uma nova eleição presidencial. Ele tinha apoio de alguns generais e aí veio o Manifesto dos 13 Generais que pediam para que ele saísse porque era ilegal a sua permanência no poder. Em fevereiro de 1893, a República Federalista, né, iniciou-se um conflito que durou 2 anos e meio. E em setembro do mesmo ano, eclodiu a segunda revolta da Armada, que durou até março de 1894. E aí tem uma história importante, porque o Floriano vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Ele vai tomar medidas mais drásticas, ele vai até Santa Catarina, toma a cidade, derruba a cidade, né, gera um conflito gigantesco com a cidade de Nossa Senhora do Desterro e muda o nome da cidade para Florianópolis, ou seja, a cidade de Floriano. O cara era tão megalomaníaco que ele fez essa loucura de tomar uma cidade e transformar a cidade no nome dele. Florianópolis é em homenagem ao próprio Floriano Peixoto, que é o primeiro golpista da República e é o primeiro ditador, assim, vamos dizer assim, tinha uma estrutura ditatorial, tá? Ele era do Partido Republicano Paulista, né? Que ao contrário do que se poderia prever, houve na presidência de Floriano um acordo tácito entre o presidente e o Partido Republicano Paulista, tá? Bom, já que eu falei bastante sobre ele, que não era para ter falado sobre ele, que não cai no Enem, mas era só para vocês entenderem o contexto histórico que se vivia no Brasil naquele período. Floriano Peixoto vai entregar o governo, vai entregar o poder somente no dia 15 de novembro, que tem essa brincadeira, tá? A gente acha que todo presidente começa no dia 1º de janeiro, e nem nos Estados Unidos, onde a República Americana começa, né? A gente olha e se espelha muito na República deles, se espelha muito na independência deles para fazer a nossa independência, a nossa República. Lá também o presidente não assume no dia 1º de janeiro, tá? Aqui a gente tem essa questão. As eleições são em outubro, caso o segundo turno aconteça vai ser em novembro, aí tem o governo de transição para o 1º de janeiro ter já o início do novo governo, a troca de faixa, né? E o novo governo. Nessa época, os governos trocavam no dia 15 de novembro, em homenagem ao aniversário do golpe da República, tá? Então, em 15 de novembro de 1894, o Prudente de Moraes, né? O Floriano Peixoto vai entregar o poder pro Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil do Brasil, tá? Ele vai morrer no dia 29 de junho, o Floriano, do ano seguinte, porque também já estava velho, já estava cansado, ele era um veterano da Guerra do Paraguai, galera. Ele vai falecer em Barra Mansa, olha que curioso, né? A maioria, eu sei que meus alunos aqui, acho que todos, né, são de Volta Redonda. Floriano Peixoto, segundo presidente da República do Brasil, morre em Barra Mansa, tá? Na sua fazenda Ribeirão da Divisa, no atual distrito de Floriano, né? Por isso o nome do distrito de Barra Mansa, Floriano, porque ele faleceu ali, né? Então, ele vai deixar um testamento e aí ninguém liga pro testamento dele, ninguém se importa. O que nos interessa mesmo é que, a partir daí, o negócio começa a mudar. Porque quando ele abandona, ele vai entregar o cargo, quando ele entrega o cargo depois das revoltas, depois das revoltas armadas, das revoltas da Armada, ele finalmente já tá velho, cansado, ele deixa a República seguir como ela deveria ter sido seguida, já como uma República civil e democrática, entre muitas aspas, porque a gente vai entrar num tópico importante para o Enem agora, tá? Então falei pra caramba de Floriano, foi o quê? 8 minutos pra falar sobre Floriano, pra gente poder começar a falar de fato da República do Café com Leite, tá? Então vou deixar a República do Café com Leite numa aula só, bonitinha, separada, tá bom? Isso aqui foi a aula sobre Floriano Peixoto, a gente fala de República do Café com Leite já na próxima. Valeu!